Deixa eu trazer aqui a primeira arte aqui do Tempo Esportes, para a gente botar aí na tela para vocês. Que é essa aí, ó. Jogadores que o Eduardo Domingues recuperou no Atlético. Nós colocamos o Alan Minda e o Cassierra também, vamos contextualizar a respeito disso, tá? Mas esse é um ponto interessante da gente resenhar aqui, né, Colombo? Os jogadores que o Barba conseguiu trazer para o time titular. E hoje, assim, é indiscutível, por exemplo, que o tão contestado Natanael, em muitos momentos, que hoje é um titular absoluto do Atlético, o Natanael. Exatamente. Você vai se lembrar, Jaime, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que eu gravei o Tempo de Galo recentemente e eu elenquei lá 5 motivos para o Eduardo Domingues continuar como treinador do Atlético. E o segundo motivo, coincidentemente, foi os jogadores que ele recuperou. Para além dos jogadores que ele recuperou, eu coloquei também jovens da base que ele finalmente potencializou, né? Ele dá para o Cauã Pacino um pouco mais de chance, o Cauã Soares acaba jogando mais. Mas no tópico de recuperação de jogadores, como você disse do Natanael e disse muito bem colocado, né? Todo mundo esperava, quando o Atlético foi ao mercado e pagou caro para ter o Preciado, que vai disputar a Copa do Mundo, e que o Atlético está ganhando dinheiro com ele lá, né? Por causa da premiação do mecanismo da FIFA. Quando o Atlético vai para o mercado e traz o Preciado, automaticamente, pelo baixo nível que o Natanael encerra o ano, o coletivo do Atlético todo, né? Mas assim, o Natanael também parte do problema, a gente apontou, Preciado titular, Natanael opção. Teve um papo de Corinthians, que ele admitiu pra gente lá em Montes Claros, você vai se lembrar, que ele admite uma sondagem do Corinthians, o negócio acaba não acontecendo. E vira assim, titular, torna-se titular, com muito mérito dele, mas também do Domingues, né? Que enxerga para ele uma nova função, uma nova posição, um terceiro zagueiro pela direita. Então, isso assim, na fase defensiva, na fase com o adversário com a bola. Quando o Atlético tem a bola, o Coelho se torna um ala e a gente viu o Natanael passando junto com o Coelho. Coelho recebe a bola e aí ele tem a opção de levar para a linha de fundo ou de fazer um cruzamento para a área, ou de trazer para dentro para bater de esquerda. O Natanael passa voando como opção para receber a bola e aí gera aquela dúvida no marcador. Então, sim, é um garoto que tá na fase defensiva jogando de terceiro zagueiro, na fase ofensiva ele se torna um lateral ofensivo, quase um ponta, o cara que vai na linha de fundo. É uma versão melhorada do que a do ano passado. Sim. Né? Então esse é o mérito do Natanael e do Domingues. O Alonso, né, em que pese o fato de já não ser mais jogador do Atlético, não em questões contratuais, mas todo mundo sabe, né, e ele deixou isso claro que não volta depois da Copa do Mundo. Qual que foi o comentário sobre o Alonso, para não me esticar demais aqui? Ele encerra essa passagem de forma digna, né? Todo mundo colocando ali que o Alonso já vinha jogando mal há algum tempo, isso é verdade, todo mundo é consenso basicamente que a zaga titular era Juan Tressoldi e Lianco. O Alonso assume essa posição, assume muito bem e termina de forma digna. Então, é uma recuperação, embora essa recuperação vá embora, ela não vai continuar. O Bernard, eu acho que é autoexplicativo. Para nós e principalmente para o Domingues. A cada vez que ele tem uma oportunidade, vai ao microfone e diz para ele quem é o melhor jogador do Atlético. É o Bernard. Exato. Ele tornou o Bernard o melhor jogador do Atlético e aí um mérito para mim muito grande do Domingues. E vai ter sempre o mérito do atleta, mas o mérito do Domingues. O Domingues volta ele um pouco mais para a ponta esquerda, né? É o Bernard que não tinha a explosão de outrora, a velocidade de outrora, mas jogando mais pelo lado esquerdo. É um mérito muito grande do Domingues apostar que o Bernard poderia voltar a desempenhar essa função, né? Então, para mim, é mais um recuperável. E o Alan Minda e o Cassierra, como eu contextualizei para você mais cedo, é recuperação? Como assim, Colombo? Mas são contratações. Contratações que até o Domingues chegar eram contratações. Não se tornaram reforços. Com o Domingues, o Minda finalmente vira Alan Minda, aquele que a gente viu no YouTube, e o Cassierra passa a ser o goleador, assume o espaço deixado pelo Hulk. Sai o Hulk, vem o Cassierra, e quem é o principal artilheiro do time? Aliás, quem é o artilheiro do time? É o Cassierra. Então uma recuperação de 3 que já estavam aqui, e o Domingues tornou contratações, para mim, de fato, reforços. Ô Duda, antes de ouvir você ouvir o Liberato, eu queria fazer um elogio aqui à Flávia Marques, que é um elogio que é extensivo à mulher, né? Porque, gente, somos de fato seres humanos muito diferentes, né? O homem e a mulher, eles são muito distintos em muitos aspectos. Então eu falei aqui que eu queria um volante, se o Galo fosse a minha namorada, eu queria um volante. O Colombo falou de um título. Olha a resposta da Flávia Marques, que é assim, carregada de sentimento, de poesia. Certamente está apaixonada a Flávia
pelo namorado, pelo marido. Mas olha a mensagem da Flávia Marques. Se o Galo fosse meu namorado, ia pedir para ele parar de me fazer sofrer e me amar como o amo. Olha que coisa linda, Flávia. Ô Flávia, você inspirou a todos os enamorados nesse 12 de junho. A sua mensagem, ela é curta, em 2 frases aqui, e carregada de simbolismo, de sentimento, sabe? Daquilo que sai do fundo do seu coração. Flavinha, fiquei muito seu fã agora, tá? Duda, essa lista que trouxemos dos jogadores que o Atlético viu serem recuperados pelo Barba. A gente começa com o Natanael. Eu acho que se a gente pega Natanael, vamos pegar esses 3 primeiro? Natanael, Júnior Alonso e Bernard. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Extensiva também para o Liberato. Então, peraí, Natanael, e Júnior Alonso, Bernard. Sim. Desses 3, qual estava mais difícil recuperar? É difícil a pergunta? Bernard. Você acha que o Bernard estava mais difícil? Eu acho que o Bernard. Sabe Por quê? por quê? O Natanael, eu cheguei a acompanhar ele no Coritiba. No ano passado, eu fiz uma coisa que tinha muito tempo que eu não fazia. Que eu pegava alguns jogadores que tinham potencial e estavam livres, entre aspas, assim, no mercado. O Natanael estava na minha lista, no Coritiba. E o Natanael é um jovem promissor, que precisava ser potencializado, mas a gente sabia que ele poderia entregar. O Cuca, que eu até falo, eu não sou muito fã do trabalho do Cuca no Atlético, nas outras equipes, mas uma valência que o Cuca tem é de saber montar elenco. E ele monta elenco muito bem. E a partir do momento em que ele pede a contratação do Natanael, eu já fico um pouco mais tranquilo. Até porque eu já acompanhava e também porque o Natanael é um menino que é considerado uma joia pro Atlético. Pode ser considerado como uma jovem promessa. Então o Natanael eu não coloco na lista por a gente saber que ele pode ser potencializado. Júnior Alonso, ele já entregou muito ao Atlético. Em anos anteriores, é claro que agora está na sua 3ª passagem pelo Galo, está devendo muito futebol, mas é outro que a gente também sabia que poderia entregar. O Bernard é muito diferente, a margem de expectativa. Por que eu falo isso? Quando o Bernard chegou ao Atlético, eu sempre falava com o torcedor, falava na rádio que eu trabalhava, que o torcedor ele tem que desapegar um pouco daquela imagem do Bernard pontinha de 2013, 2012, que rápido, de velocidade, que atacava. O Bernard, lá ele era um jovem. Ele passou pelo mercado europeu, que aí isso impacta em diversos países. Passou pelo mercado grego, que é mais diferente ainda. Passou pelo mercado turco, se eu não me engano, também. Então, assim, o Bernard, ele rodou muito na Europa. E é claro que o futebol dele vai mudando. Então tem uma diferença muito grande entre aquele Bernard que a gente e o torcedor esperava com o Bernard que entregou. E o Bernard, a verdade, é que ele pouco aconteceu também no Atlético, né? Ele voltou a acontecer agora. Na primeira entrada dele, que foi no jogo diante do Juventude, lá no Mané Garrincha, em Brasília, ele fez uma partida espetacular. Mas desde então a gente via que começou, na época, tinha o Milito, depois passou o Cuca e veio o Jorge Sampaoli, aí ele foi no microfone falar que o Sampaoli, depois de 2 técnicos que passaram pelo Atlético, o Sampaoli foi um que chamou ele para conversar, para saber onde que ele gostaria de ser potencializado. E aí foi quando ele começou a render um pouco mais, é claro, devendo muito futebol. E agora com o Eduardo Domingues parece que novamente teve essa conversa. E é claro que pra mim eu acho que o Bernard é o cara que... o torcedor já estava um pouco desapegado dele. Falando assim, nossa, o Bernard, que decepção. Mas ainda bem que tá acontecendo, porque eu tenho certeza que o torcedor tem um carinho muito grande pelo Bernard. Você concorda com a Duda? Eu perguntei pra ela qual que estava mais difícil ali de recuperar. Qual que foi o grande jogador que ele recuperou desses 3 que eu citei? Natanael, Alonso, Bernard. A Duda achou que é o Bernard. Concorda? De certa forma eu concordo, mas entre Bernard e Júnior Alonso eu fico com o Júnior Alonso. O Natanael é um lateral promissor, um lateral que chega ao Atlético para ser aquela esperança pelo lado direito, né? Um lateral mais espetado, que busca a linha de fundo, lateral incisivo, que seja uma válvula de escape mesmo para o Atlético, mas o início de passagem dele não aconteceu. É um jogador muito promissor a longo prazo. Então, pelo que ele mostrou, sobretudo no Coritiba, dava mostras de que, se fosse melhor trabalhado, dava para crescer a longo prazo, o que aconteceu. Já o Júnior Alonso tem muito da questão idade, o fator idade, e ele é um zagueiro que já vinha em baixa no Atlético, não só na temporada 2026,
como também na temporada 2025. Na verdade, desde a segunda passagem dele. Era um jogador que já vinha em baixa, que não conseguiu engrenar, que não teve boas apresentações como em 2021. E é um zagueiro já experiente, né? E o Bernard, por mais que também seja esse jogador mais experiente, e por mais que hoje não seja mais esse ponta do início de carreira, sobretudo aquele ponta incisivo, driblador que brilhou no Atlético em 2013, é um jogador muito técnico. É um jogador que, em sua função específica, em sua função correta dentro de campo, poderia entregar. Então, desses três, eu fico com o Júnior Alonso como, talvez, o jogador mais difícil de ser recuperado. E, de fato, foi recuperado. Claro, guardadas as devidas proporções, né? A gente tem que colocar as devidas limitações que a própria idade impõe a um zagueiro. O Júnior Alonso, no 1 contra 1, já vinha sofrendo muita dificuldade no Atlético. É um jogador que não tem mais aquele vigor físico de antes. Na bola aérea, que vem sendo o principal gargalo do Galo desde 2025. É um zagueiro que, de certa forma, falhava em alguns lances, mas o Júnior Alonso conseguiu ter boas atuações nessa reta final dele de passagem no Galo. Então, para mim, dos três, se a gente for pegar Natanael, Júnior Alonso e Bernard, para mim o mais difícil de ser recuperado, por todo o contexto que já vinha demonstrando no Atlético desde o ano passado, Júnior Alonso. O Alonso mostrou muito caráter, sabe? Foi muito homem o Júnior Alonso com o Atlético, porque todo mundo sabia que ele já estava para sair do Atlético e ele conquista a posição de titular e joga sendo importante até o fim ali desse primeiro semestre, conquista a posição, sabe? E termina podendo sair do vestiário, encontrar com a imprensa e dar entrevista para se despedir em alta, se despedir com moral com a torcida. A torcida tem que respeitar sempre muito o Júnior Alonso por esse aspecto. E o Bernard, um jogador, durante tanto tempo estava mal, né? Muita gente já tinha desistido do Bernard, achava que podia ir embora e ele conseguiu se recuperar. É difícil escolher entre os dois qual foi o grande mérito do Barba. E por essa dificuldade de escolher esses dois, tanto que a Duda votou no Bernard, o Liberato votou no Alonso, tem que dar muito mérito ao trabalho do Barba nesse curto espaço de tempo, né? Em 2 meses e meio ele conseguiu trazer de volta esses dois jogadores. O voto de Minerva fica para você. Qual que foi o grande jogador que ele recuperou? O trabalho mais difícil, assim, mais surpreendente? Você fala assim, cara, não acredito que esse cara conseguiu recuperar esse jogador. Cara, top demais. Fica para você. O voto de Minerva é meu? Bernard ou Alonso? Mas eu ia votar no Natanael. Esperto. Mas, ô Jaime, eu acho que assim, o Liberato foi muito feliz ao lembrar de todo o contexto do Alonso, né? E o fato assim de o Alonso já ter praticamente uma negociação e ainda continuar jogando da forma como jogou, sair jogando da forma como jogou, eu acho que é realmente assim um mérito muito grande. Ele talvez assim, ele ganharia essa mini eleição aqui por isso. Mas eu acho que voltar a jogar com o Bernard como protagonista, como o melhor jogador do time do lado esquerdo do campo, é um mérito sem precedentes para mim. Então, assim, a maior recuperação ela foi do Bernard, justamente por ninguém esperar que o Bernard voltaria a jogar tão bem, que voltaria a ser o melhor jogador do time e que voltaria a atuar pelo lado esquerdo do campo. Então, acho que a maior recuperação ela é do Bernard pela conjuntura desses 3 fatores. E só para completar o que a Duda estava falando a respeito do Bernard, ele sai do Atlético, vai para o Shakhtar, foi a grande venda da história do Atlético. Depois ele vai jogar no Everton da Inglaterra, depois joga no Al-Sharjah dos Emirados Árabes, Panathinaikos da Grécia e retorna para o Galo. Portanto, na Turquia, o nosso Bernard jogou lá nos Emirados Árabes, jogou na Inglaterra, jogou no Everton, um importante time inglês, jogou na Grécia. Bom, para poder fechar aqui de Atlético, eleja um jogador que você gostaria que o Barba, que você tem esperança, não só que você, eu acho que gostaria, eu acho que não é a boa pergunta. Quem que você acha que você tem esperança ali que o Barba pode recuperar ainda no segundo semestre? Um só. Lianco, boa. Quem que você
você acha que, pô, esse aqui eu acho que dá para recuperar ainda no segundo semestre do Atlético? Desafio para o Barba, segundo semestre, um jogador para recuperar. Eu concordo com o Colombo no Lianco e eu ainda adiciono o Preciado. Opa, e você, Liberato? Um jogador no elenco do Um Atlético? só para recuperar. Pode ser 2, não? Eu acho que pode ser 2. Eu acho que vamos fechar Lianco e Preciado, né? Lianco São e 2 Preciado. recuperáveis, né? Porque o Preciado é jogador de seleção e a gente não sabe qual vai ser o potencial dele agora na seleção equatoriana, né? Um ponto muito importante. É claro que ele pode desbancar, pode ser um baita jogador. E assim, um ponto importante, né? Ele não joga como lateral esquerdo na seleção, ele joga um pouquinho mais avançado. Então, pode ser até uma característica no futuro pro Atlético explorar também. Então é por isso que eu vou no Preciado. Ele chegou com um holofote muito grande, aí o Natanael foi ganhando essa briga com ele, até porque o Preciado, se eu não me engano, também teve uma lesão, certo? Sim. Estava se recuperando de uma lesão, então não estava tendo tanta minutagem, e o Preciado acabou tomando essa posição, mas aí por isso que eu defendo o Preciado nessa. Preciado e Lianco. Ô, Jair, São 2 bons nomes. eu acho que além dos 2, Ah. se a gente for forçar muito, tem que forçar muito, eu acho que dá para tentar uma recuperação do Gustavo Scarpa no segundo semestre. Bom também. Muito em função da falta de bons camisas 10 no futebol brasileiro, da falta de bons meio-campistas. O Scarpa já provou que é um jogador muito técnico, que pode fazer mais de uma função no campo, que é efetivo na bola parada, então isso de certa forma acaba sendo um plus. Além do Preciado, eu acho que dá para a gente colocar nessa lista também o Gustavo Scarpa. E a questão do Preciado é a seguinte: ele tem a Copa do Mundo como um fator determinante pensando no decorrer da carreira dele no Atlético. Não só em termos individuais, até porque um jogador brilhar numa Copa do Mundo abre margem para, né, uma futura negociação a curto ou a longo prazo. Mas até para ele mostrar o seu valor para a torcida do Atlético, né? Para ele se afirmar enquanto jogador, ir bem em uma Copa do Mundo tem um peso muito grande. Seria lindo, né? Se ele recuperar Lianco, Preciado e Scarpa. Nós falamos de 3 aqui. Lianco, Preciado e Scarpa, lindo. Perfeito. E até o Dudu, né? O Dudu aí, sim. Aí se ele recuperar o Dudu também, aí sinceramente... Pode renovar o contrato. Tá muito próximo de um mago. Muito próximo. Assim, o Dudu por característica, né, cara, seria assim, qual que é o grande problema hoje, com exceção do Cassier, que tá conseguindo guardar algumas bolas ali, se olha pro ataque do Atlético, quem é um grande finalizador, quem tem um refino técnico, deveria ser o Dudu, né? Deveria ser, mas assim, não tem conseguido, então, mas eu acho que assim, para recuperar, para ter uma zaga consistente, para ser dono da posição, para mim o Lianco. Agora, se conseguisse ajudar, o Dudu seria proveitoso demais. Mas aí já é questão de mágica, como você disse. Acho que é mais difícil.